Paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus, estamos iniciando aí mais um estudo do nosso núcleo de estudos, que serve como uma pré-aula para a nossa aula de domingo, de amanhã. E queria saber se os irmãos estão conseguindo nos ouvir. Se você puder dar um retorno aí, está todo mundo conseguindo ouvir? E eu já quero saudar os irmãos que já estão aí conosco, participando. A tua participação é muito importante, tá, irmão? Você pode fazer os seus comentários. Eu gostaria de que a gente pudesse fazer aqui na verdade, uma grande sala de aula, não é? Para que a gente possa conversar a respeito destas lições. E nós estamos estudando, como de costume eu sempre falo aos irmãos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica acerca da atuação do Espírito Santo, né? É esta a nossa revista. E nós estamos na lição de número 5, que será ministrada amanhã, no dia 31 de janeiro de 2021. O título da nossa lição, como sempre falo, está aqui no nosso gráfico esboço: o fruto do Espírito, o eu crucificado. Esse é o tema. E o nosso textuário diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, em crença, pela virtude do Espírito Santo, né, que está em Romanos. Eu esqueci de alterar ali a referência, mas está em Romanos, capítulo 15, versículo 13, ok?
E a verdade prática diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós e também mostra o quanto nós fomos e estamos sendo mudados, transformados, ok? Pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, que é quando Paulo fala dessas obras da carne. As obras da carne em comparação com o fruto do Espírito. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, ele fala sobre todas essas obras, ok? Na realidade, o que ele está falando mais dessas obras da carne, que é o que está na nossa leitura. Mas a continuidade, ele também fala do fruto do Espírito, ok, meus amados? Nosso objetivo geral é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Tá bom? E aí tem os objetivos específicos, a gente vai conceituar o que é o fruto do Espírito, distinguir e relacionar o fruto do Espírito dos dons espirituais e conscientizar que o Espírito se opõe à carne. O nosso gráfico esboço está dividido dessa forma. Primeiro ponto, o fruto do Espírito na vida do crente. Qual é a definição de fruto? O fruto no singular, a expressão andar no Espírito. No segundo ponto, nós temos a diferença e relação entre frutos e dons do Espírito, tá bom? Diferença, e temos os dons na igreja, e eu acrescentei, porque não tem 3 pontos nessa lição, porque o comentarista ele faz uma comparação com andaimes na construção, né? A relação dos frutos, importante na construção da igreja e de todo cristão. E no terceiro ponto nós temos o Espírito se opõe à carne. Aí vamos falar sobre o legalismo, a carne e o Espírito e esses vícios de que Paulo ele faz essa listagem. Ok, meus amados? Meus queridos, aí nós temos aqui na nossa interação com o professor, que ele diz que o fruto do Espírito e dons espirituais não deveria ser exclusivistas, ou seja, não deveria ser algo separado. E eu até fiz aqui, porque todos dois têm uma mesma origem, tanto o dom quanto o fruto têm uma mesma origem. A origem é o Espírito Santo. Então, os dons é do Espírito, o fruto é do Espírito. Então, não é para andar desassociado uma coisa da outra. É claro que nem todos vão ter o dom do Espírito, né? Os dons do Espírito. Mas em relação ao fruto do Espírito, é essencial, né? É essencial. Aliás, a nossa orientação pedagógica, ele diz para a gente fazer essa pergunta, né? Iniciar a aula, o professor pode fazer isso, iniciar a aula fazendo essa pergunta: o que é mais importante, ser batizado no Espírito Santo ou viver o fruto do Espírito? Aí ele diz aqui que essa pergunta ela não tem sentido porque não se encontra em nenhum lugar da Bíblia essa escolha, porque todos são importantes. Todos são importantes. O ser batizado e também viver o fruto do Espírito. A única coisa que eu fiquei me questionando aqui é que se de repente não pode passar aquela ideia, não sei, vocês podem dar a opinião de vocês, mas não pode passar aquela ideia que você só pode produzir o fruto do Espírito se for batizado no Espírito Santo. Eu gostaria que os irmãos, se você puder também, pode escrever aí, fazendo, né, a sua observação. Será que nós só podemos frutificar, produzir o fruto do Espírito,
se formos batizados no Espírito Santo, né? Acredito eu que essa ideia, ela não tem muita base bíblica, porque à medida em que eu fui salvo por Cristo, à medida em que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, então o processo de santificação já começa dentro de mim. E esse processo de santificação vai incluir certamente o fruto do Espírito Santo. Não é isso, irmãos? Sem a necessidade essencial do ser batizado no Espírito Santo. Acredito que são coisas diferentes e nós precisamos apenas atentar para isto, né? Para que a gente não crie algum tipo de expectativa diferente, tá bom? Os irmãos estão ouvindo aí, eu não sei. Sim, alguns irmãos já estão aqui comentando, né? O irmão Henrique, né, está dizendo, não, tanto os frutos quanto a salvação, tanto os frutos quanto a salvação não são resultados do batismo com o Espírito Santo. Perfeitamente. Graças a Deus, é isso mesmo. Creio que só produzimos os frutos se formos batizados no Espírito Santo. Não creio, né? Cristiane Gouveia está dizendo, não creio que só produzimos os frutos se formos batizados no Espírito Santo. Só se produz fruto aquele que possui o Espírito Santo, ou seja, o salvo, né? Produz frutos, sendo batizado ou não. Muito bem. Gostei da resposta, irmã Cristiane. Mesmo porque, tá bom, irmãos? Existem pessoas que são batizadas, que falam línguas, que têm dons espirituais, mas muitas vezes não valorizam o fruto. Aliás, irmãos, eu quero dizer já para vocês, logo de antemão, que uma das coisas que para mim são mais importantes nessa lição é exatamente isto. A lição, o comentarista vai falar num ponto aqui sobre os dons da igreja. Ele toca de novo nos dons da igreja, porque a gente já falou sobre dons, agora a gente está falando de fruto. Mas há uma valorização, uma supervalorização em relação ao fruto, ao dom, né? Ao dom. Mas em relação ao fruto, a gente percebe que há sim uma certa negligência no fruto, ok? E isto é algo que a gente precisa observar em nossas vidas, tá bom, irmãos? Porque quem é salvo em Jesus Cristo, ele produz sim frutos. Ele precisa produzir o fruto do Espírito Santo. Jesus diz assim, olha, eu não foste vós que me escolheste, mas eu quem vos escolhi. E vos nomeei para que vocês vão e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Você vê que quando Jesus diz isso, ele não está colocando aí a obrigatoriedade do batismo no Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo já começou na nossa vida a partir do momento em que nós, não é isso? Fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ok, irmãos? Então é isso que precisa ficar claro em nossa mente. Tá bom? Alguns irmãos estão dizendo aqui que o áudio está baixo. Vocês estão conseguindo ouvir, irmãos? Está dando para ouvir? Eu estou também ouvindo aqui pelo meu celular. E aqui tá dando para ouvir normalmente, eu não sei. O que é que vocês dizem aí, meus amados? Eu precisava desse feedback dos irmãos, que é para nós continuarmos, né? Saber se a gente está sendo ouvido pelos irmãos, se vocês estão ouvindo direito. No meu aqui está dando para ouvir direitinho, né? Não sei. Aqui está dando para ouvir direito. Se tiver dando para ouvir, dê um ok. Tá dando. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Então, amados,
Primeiro ponto da nossa lição. O fruto do Espírito na vida do crente. O fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito. Ele é liberto da lei, dos rudimentos desse mundo, mas isso não significa uma vida passiva. Uma vida passiva. E é isso que nós temos colocado também nos nossos gráficos, nos nossos textos, no grupo, falando dessa luta interior que o cristão trava. Essa luta interior é importante que a gente entenda que ela existe, ok? Porque nós ainda lutamos contra o pecado. Isso também é outra coisa que precisa ficar muito claro, porque, como eu disse nos textos, há pregadores, há pessoas aí dizendo que você não peca mais, né? Que você não é mais um pecador. É isso? Que você aceitou a Cristo, que você agora é santo e você não peca mais. Ok, irmãos? E eu vejo algo diferente na Bíblia. A Bíblia mesmo fala sobre isso. E dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos. Então, nós temos sim pecado, só que nós não andamos mais no domínio do pecado. Justamente porque andamos no domínio do Espírito Santo de Deus, tá? Então, se eu ando de acordo com o que o Espírito Santo escolheu para mim, então significa dizer que eu tento ou eu faço a vontade do Espírito. Eu não ando mais sobre os ditames da carne, que isso também é outra coisa que vai ficar muito clara aqui sobre essa questão da carne. Então ele disse, Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom. Ou seja, o que é essa definição do fruto do Espírito? É o caráter de Jesus em nós. É Jesus morando em nós. É Jesus colocando em nós o seu caráter, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Então, dessa forma, eu vou sendo transformado à imagem do Senhor Jesus, fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus. Essa é a ideia do fruto do Espírito, porque afinal de contas ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador que estará convosco. Então esse outro Consolador, um dos papéis dele é o papel da santificação. Então dentro da santificação está implícito aí também essa frutificação, esse fruto, que é exatamente a reprodução do caráter de Cristo em nós. Então, isso é muito importante e também é atual. Eu sempre digo que as pessoas não valorizam muito essa parte do fruto, porque é algo que é trabalhoso, no sentido de que eu vou me confrontar a mim mesmo, eu vou lutar contra a minha própria carnalidade. Eu vou lutar contra os meus impulsos. Eu vou lutar contra os meus desejos. Não é isso, meus amados? É por isso que Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É claro que ele estava falando dessa luta, dessa guerra interior que é travada dentro do nosso ser. E nós só podemos vencer se for com a ajuda do Espírito Santo de Deus, deste fruto que vai trabalhando em nós todas essas virtudes, tudo aquilo que é o certo para nós fazermos, todas essas boas virtudes que são importantes em nossa vida. No segundo ponto, nós temos aqui dizendo que o fruto, ele está no singular. Por isso que nós fizemos aqui uma ilustração e mostramos, né? Essa ilustração ficou muito clara, e tem até irmãos que estão utilizando, a gente fica feliz em saber, né, que os irmãos estão utilizando, e isso é muito importante, né, irmãos? Os irmãos estarem utilizando nos nossos gráficos. Aqui, olha, nós colocamos aqui como se fosse uma espécie de laranja, ou como se fosse uma tangerina, não é isso?
Então essa laranja ou essa tangerina, ela tem, digamos, 9 gomos, tá? Aqui tem 8, irmãos, mas é porque quando chegou aqui em benignidade, bondade e benignidade, nós nos baseamos exatamente neste livro do pastor Antônio Gilberto, Fruto do Espírito, tá? Plenitude de vida, na plenitude de Cristo na vida do crente. Então, o pastor Antônio Gilberto, ele nos informa que esses dois frutos, eles são gêmeos, né? Vamos falar mais sobre isso. Mas o foco aqui, inicialmente, é só para dizer para vocês que se trata de um fruto, não são vários frutos, mas é um fruto, ok? Que está dividido aí em 9 gomos, tá bom? Em 9 gomos. Então, essa parte aqui não é para nós nos atrapalharmos em relação a isso, é só para a gente entender que o fruto é no singular, é só para nós entendermos que o fruto é produção do Espírito Santo de Deus, mas é um trabalhar do Espírito Santo de Deus em nós, tá bom? Então, nesse caso aí, você entende que existe uma sinergia, digamos assim, porque eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Os frutos existem, as virtudes existem, Deus quer que isso seja implantado dentro de nós, Deus quer que o nosso caráter seja modificado, mas para isso eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida de maneira que eu seja cada vez mais moldado, transformado à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então isso é muito importante. A Donald Gee chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto, né? A forma singular sugere que elas produzem a unidade do caráter de Cristo. Uma coisa importante que eu quero dizer para os irmãos, e eu vou voltar aqui de novo nessa ilustração para vocês, para a gente entender o que eu quero falar, é que sendo o fruto do Espírito no singular, o comentarista diz que está falando da unidade do caráter de Cristo. Isto significa, meus irmãos, que todas essas virtudes, elas trabalham em conjunto, ok? Elas trabalham em harmonia. Não existe individualidade nessas virtudes. E eu acredito também que não existe essa ideia de nós trabalharmos apenas um aspecto desse fruto e deixar os outros aspectos sem trabalhar. Ok? Então essa unidade está falando disso, tá? Está falando dessa necessidade de nós entendermos que esse fruto ele trabalha em conjunto, em união, todos esses aspectos, eles trabalham em união. É muito importante nós entendermos isso, tudo bem? Então vamos aqui nesse ponto que fala do andar no Espírito, do andar no Espírito. O nosso texto bíblico, da nossa leitura bíblica em classe, Paulo começa o texto de Gálatas, né, dizendo: digo, porém, andai no Espírito, andai no Espírito. Veja, eu estava falando para os irmãos que o fruto é uma consequência do caráter de Cristo em nós, do trabalhar do Espírito Santo em nós. Porém, é preciso que nós tomemos também uma decisão. Que decisão é essa? É de querer que o Espírito Santo, ok, trabalhe esse fruto em nós, trabalhe estas virtudes em nós. Desculpa. Essas virtudes em nós. Então ele começa falando sobre andar no Espírito. Ele começa dizendo: digo, porém, andai no Espírito. Andar no Espírito, o comentarista ele traz aqui o que ele
o entendimento correto sobre o que é andar no Espírito, ele diz que é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Essas outras três virtudes, humildade, submissão e santidade. Mas, meus amados, como é que nós podemos fazer isto? Eu quero sugerir aos irmãos que quando nós estamos falando aqui em andar no Espírito, tá? Esse andar ou caminhar é mais um conceito que é tirado, digamos assim, do cotidiano da época, especialmente das escolas filosóficas, aonde era comum, preste atenção que isso aqui é importante, aonde era comum que o discípulo ele seguisse o seu mestre, os mestres filósofos, especialmente porque o discípulo, uma das formas do mestre ensinar o discípulo era caminhando, era exatamente andando. Tanto é que chamavam de peripatéticos, porque eles estavam na periferia do liceu, da escola. Então, ali nos jardins, eles andavam, porque enquanto eles estavam andando, o mestre estava ensinando. É interessante, meus amados, que esse mesmo conceito, ele é aplicado por Jesus. Por quê? Inclusive, Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, ele está falando desse tipo de conceito, ou seja, de uma forma de aprendizado. Ele está dizendo que haverá um mestre, haverá um caminho a ser trilhado e haverá discípulos a seguir o mestre. É por isso que Jesus ele sempre caminhava também com os discípulos e à medida que ele caminhava, ele também os ensinava. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Nós entendemos esse conceito. É interessante que você vê isso, por exemplo, eu não tenho uma outra informação mais precisa, mas eu acredito que esse conceito ficou muito claro, principalmente quando Jesus está caminhando com os discípulos lá no caminho de Emaús, cerca de 9 a 11 quilômetros. Jesus estava caminhando lá com eles estavam andando ali e Jesus estava ensinando. Por quê? Porque esta era a forma, né, do discípulo aprender com o mestre. Inclusive se diz que o discípulo era aquele que vivia coberto pela poeira do mestre. Por quê? Porque sendo as ruas empoeiradas, né, o mestre andando, ele produzia a poeira e o discípulo ficava cheio da poeira que vinha do mestre. Ou seja, era uma forma de dizer que o discípulo ele aprendia tudo do mestre, porque ele estava seguindo o mestre. Agora, veja uma coisa interessante. Vamos para cá, para o que nós estamos falando. Jesus disse, ele, o Espírito Santo, vos ensinará tudo o que eu tenho dito para vocês. Então, de certa forma, nós podemos dizer que o Espírito Santo é o nosso mestre. É ele que está hoje nos ensinando. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai e coloca isso de maneira bem clara. Vocês precisam andar no Espírito, ou seja, seguir este caminho, que é o caminho de Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho. E aí é que, andando no caminho que Jesus ensinou, nós estamos seguindo exatamente as pegadas de Jesus, que se traduz na humildade, na submissão e na sua própria santidade. É o que o comentarista diz, então, aqui, que andar no Espírito é agradar a Deus. Porque se eu estou seguindo a Jesus, se eu estou fazendo a vontade de Jesus, se eu estou reproduzindo o caráter de Cristo, eu também estou agradando a Deus.
Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito significa andar segundo a vontade de Deus. Andar no Espírito significa andar não segundo a minha vontade, não segundo a minha carne, não segundo a minha carnalidade, mas sim segundo a vontade de Deus, do Espírito de Deus. Então, uma coisa importante que a gente precisa dizer nessa relação de discípulo e mestre que eu estou falando para vocês, é que o discípulo, ele sabe que uma das coisas que ele precisa fazer é renunciar a tudo para seguir o seu mestre. É assim que nós fazemos, ou pelo menos é assim que nós deveríamos fazer, renunciar a muitas coisas que que existem em nós, especialmente nessa questão da carnalidade, especialmente nessa questão da carne. Ok, irmãos? Porque se nós renunciarmos à nossa carnalidade, nós estaremos andando com o Senhor. Nós estaremos andando no Espírito. Precisamos voltar com este conceito de andar no Espírito, de andar segundo a vontade de Deus, tá? Para que a gente possa produzir o caráter de Cristo em nós, tá bom? Então, meus amados, está dando para ouvir? Todos estão ouvindo aí, graças a Deus. O irmão Eric disse que ainda está baixo, né, irmão? É porque a gente ainda não conseguiu adaptar mais o microfone, né? Mas vamos batalhar para melhorar mais isso daí, tá bom? Graças a Deus. Os irmãos responderam aí essa enquete que nós fizemos, né? É uma coisa simples, mas é importante a gente saber disso, porque há pessoas que acham que você só pode produzir o fruto no Espírito se você for batizado no Espírito Santo de Deus, tá? E não é assim, tá bom, irmãos? Em relação aos dons espirituais, há esse consenso que é necessário o ser batizado no Espírito Santo. Mas em relação ao fruto do Espírito, não é necessário ser batizado no Espírito Santo, mas é necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se Paulo começa dizendo andai no Espírito, então ele está dizendo que agora o mestre é o Espírito. O caminho é Jesus, mas o mestre é o Espírito. Por quê? Porque o Espírito iria ensinar tudo que Jesus ensinou para os discípulos. O Espírito iria ensinar, iria fazer lembrar tudo que Jesus falou com os discípulos. Tá bom, irmãos? Então, esse conceito precisa ficar bem claro sobre esse assunto. E aí nós temos aqui o segundo ponto, que fala da diferença em relação entre frutos e dons no Espírito Santo, ok? Ele diz aqui que os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a mesma origem, que foi aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. É isso que a gente precisa entender, tá? Um detalhe que eu vou dizer aqui, e eu quero só que os irmãos entendam isso, porque, meus amados, na lição passada nós aprendemos que o fruto, o dom, ele é um presente. O sentido, inclusive, da palavra lá no hebraico é um presente, é uma dádiva. Então, sendo uma dádiva, sendo um presente, não é algo que é meu, não é algo que tem origem em mim, não é algo que eu produzo. Eu não tenho poder de curar, eu não tenho poder de operar maravilha. Quem faz isso é o Espírito Santo. Da mesma forma, o fruto é do Espírito. Não adianta a pessoa achar que ela tem essas virtudes em si mesmo, que ela é a produtora dessas virtudes. Não. Nós trabalhamos em conjunto com o Espírito Santo, mas é dele a origem, é ele que faz. É ele que torna, por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa de repente de sangue quente, como se diz, ele torna aquela pessoa manso. Ele pode fazer isso.
Uma pessoa que é dada, por exemplo, à prostituição, ele pode transformar aquela pessoa para que ela seja alguém santo, para que ela seja alguém que produza o fruto da santidade. Tá bom? Mas isso é o Espírito Santo que faz através do fruto. Ok? Então é muito importante que se diga isso, porque aqui está falando exatamente da origem. E meus amados, é importante que a gente diga que tudo isso, o fruto mais excelente aqui, é exatamente, olha qual? O fruto do amor. Do amor. É o fruto mais excelente. É o fruto mais excelente. Tá? Inclusive, eu gosto muito de um texto de Paulo que ele fala sobre isso. Eu acho que é 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 12, que ele fala desse caminho mais excelente. Aí lá no final desse capítulo, ele diz: portanto, há três: a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos esses é o amor. Porque, de fato, todas essas questões de dons espirituais, eles terão um fim, né? O comentarista diz, Paulo afirma que os dons sem o amor não são nada. E eles são passageiros nesse sentido, de que vai ter um fim. Não é que já teve, tá bom? Como tem alguns aí que querem negar, dizer que os dons já acabaram, não existe mais, tá? Como se a operacionalidade do Espírito Santo não esteja em vigor. Mas é isso que a gente precisa entender. O Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje. Então não tem por que a gente achar que não pode mais, que o Espírito Santo não está mais agindo nos dias de hoje. Tá bom, irmãos? Isso é algo que qualquer pentecostal, com certeza ele não vai aceitar. Tá? Porque o Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje. E principalmente através desses dons espirituais que são importantes. Por isso que o nosso comentarista coloca aqui, os dons na igreja. Convém lembrar que os dons são importantes. Não significa que devemos desprezá-los, né? É a vontade de Deus que os irmãos e irmãs não ignorem os dons espirituais. Já falamos também sobre isso. Aliás, meus irmãos, uma das coisas que eu fico triste também em perceber é que eu falei isso na lição passada, que há esse arrefecimento, né, esse esfriamento em relação ao uso ou à manifestação dos dons espirituais na igreja. Tá? Então, nós precisamos desses dons espirituais para uma evangelização mais efetiva, porque aí é que está a diferença. Os dons espirituais auxiliam na evangelização. Claro que auxilia na edificação da igreja também, quando se trata, por exemplo, de profecia, quando se trata, por exemplo, de curas divinas, não é? Porque uma pessoa que é curada na igreja, através de alguém que tem esse dom, né, da cura, Deus, pela sua misericórdia, cura aquela pessoa. Então a igreja é edificada, não é isso? O nome do Senhor é exaltado, não é o nome da pessoa a qual Deus usou, mas é o nome do Senhor, porque aí é que está também o grande problema. Tem muitas pessoas atraindo para si os dons, a reivindicação desses dons como se eles fossem os agentes, como se eles fossem aqueles que originaram os dons, né? E não é isso, meus amados. Os dons, como nós estudamos na Bíblia, é do Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem faz, é o Espírito quem age. Mas, infelizmente, essas coisas têm acontecido, e eu costumo dizer que, infelizmente, isso tem vindo para esfriar essas manifestações estranhas, essas manifestações extra-bíblica, tá bom? Elas estão vindo para tentar esfriar
a manifestação verdadeira. Mas eu oro a Deus para que Deus levante pessoas, né, pessoas que são, que sejam usadas realmente nos dons espirituais para edificação do corpo de Cristo e também para a evangelização, para que o reino de Deus possa cada vez mais se expandir. Louvado seja Deus, tá? Agora, presta atenção, a manifestação desses dons, ela vai continuar até aquele momento em que Deus restaurar todas as coisas. Então, no eterno e perfeito estado, não vai haver mais necessidade. É aí que você pode entender claramente aquele texto, tá bom? Aquele texto de Paulo que diz que, havendo línguas, cessarão. Todos esses dons vão cessar, porque você não vai mais precisar de evangelizar ninguém, né? É nesse ponto aí que a gente precisa entender. Tem uma pergunta aqui do Edivaldo Almeida. Irmão, o amor é um dom ou podemos chamá-lo ou considerá-lo o fruto, tá? Ele é um dom e também é fruto, né? Acreditamos que é um dom, o dom mais excelente e também é fruto. Aliás, nós vamos ver aqui, nós mostramos inclusive em outros gráficos, uns vídeos, né, que nós mostramos aí, que o amor ele encabeça todos os outros, tá? Aliás, se diz até que todos os outros aspectos do fruto é o amor, está relacionado direto com o amor, tá bom? Então é importante nós entendermos essas manifestações do fruto do Espírito. E aí, meus queridos, no terceiro ponto é o Espírito se opõe à carne, não é isso? Que é o último do nosso ponto aqui da lição. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas na Galácia. E isso aí é importante a gente entender, esse contexto. Por quê? Porque era um contexto legalista, né, de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas continuava ainda trazendo os mesmos costumes legalistas. Ok, irmãos, que uma coisa que a gente precisa entender é que, apesar de nós utilizarmos o Antigo Testamento, de nós utilizarmos toda essa parte do Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, nós não podemos dizer que nós somos da religião judaica, né, como muitos têm. Isso é importante, se diga, porque essa ideia judaizante, na época de Paulo existia, e hoje também existe pessoas que querem, né, trazer algumas coisas da lei, é isso, irmãos, para os dias de hoje. Tá? Isso é importante que a gente diga, porque essa ideia de você, por exemplo, trazer a Arca da Aliança, réplicas da Arca da Aliança, a gente vê foto aí de igrejas onde eles fazem cultos, onde eu vi inclusive uma pregação de um pastor aí assembleiano, né, famoso, e ele estava pregando sobre isso, e aí de repente ele aponta para a nave da igreja, e aí ele vai mostrando que a arca estava entrando dentro da igreja, porque entrou dentro da igreja os irmãos, né, como se fossem vestidos daquela época, como se fossem sacerdotes, né, trazendo uma réplica da arca. E ele fez toda aquela questão ali, e as pessoas dando glória a Deus, realmente como se fosse a arca, entendeu, irmãos? Então, eu vejo muito esse movimento judaizante nos dias de hoje, e não se engane, os judeus não nos consideram irmãos, tá bom?
Os judeus, eles são realmente contra inclusive Cristo. Tem muitos, agora, né, nós estamos vendo aí rabinos, né, jovens rabinos na internet, brasileiros, que realmente falam muito mal de Jesus. Entendeu, irmãos? Então, eu só estou dizendo isso para que a gente não ache que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, apesar de nós usarmos o Antigo Testamento, mas tem muita gente pegando coisas da lei e trazendo para os dias de hoje, querendo fazer uma mistura, tá? Porque na realidade tudo se cumpriu em Jesus. Tudo se cumpriu em Cristo. Não é mais para ver essa disputa, porque tudo isso aqui que acontecia, esse legalismo, trazia, aflorava estas obras da carne, tá bom? E foi isso que fez com que o apóstolo Paulo falasse sobre esse tema, porque nós não andamos mais sobre o domínio da carne, da nossa carnalidade. E aqui no segundo ponto ele fala sobre isso. O que é a carne? O conceito grego de carne, né, sarx, a palavra grega é sarx para carne. Ele diz aqui que tem muito significado, né, na Bíblia, nos escritos de Paulo. Pode significar, por exemplo, fraqueza, pode significar, por exemplo, o corpo, né? A sarx pode sim significar o corpo físico, né? Tem também o sentido de pecado, porque nesse sentido está falando de natureza humana. Então a sarx, a carne, quando Paulo fala aqui em Gálatas, ele está falando da natureza humana, da natureza corrompida, da natureza pecaminosa, tá bom? E esta natureza, meus amados, é que precisa ser dominada pelo Espírito. Então, existe a carne, a natureza humana, que foi corrompida pelo pecado, que foi alterada pelo próprio pecado. Daí todos esses vícios que o comentarista fala aqui entraram, visto que no início, no primeiro casal, não havia nada disso, mas a partir do momento que eles pecam, então todos esses vícios entraram, todos esses vícios começaram a fazer parte da natureza humana, e isso que foi nos afastando cada vez mais de Deus, e isso que foi nos embrutecendo. Nós ficamos embrutecidos, nós ficamos afastados de Deus. Aí o que é que Jesus faz? Ele vem a esta terra, ele morre, ele ressuscita, ele é assunto ao céu e ele envia o Consolador para trabalhar em nós esse fruto do Espírito, exatamente para combater estas obras da carne que estão intrínsecas em nós. Tá bom? Eu quero falar mais sobre isso. Ele diz aqui, olha, então a carne, a sarx, significa isso, o corpo, o ser humano, o pecado, desejos pecaminosos, tá? E no contexto é que você sabe que nesse caso aqui está falando exatamente disso, né? Do pecado, da natureza pecaminosa. É o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. É isso, da mesma forma que a palavra pneuma também se aplica ao Espírito Santo e também ao espírito humano. Tá bom, irmãos? Então, meus queridos, uma coisa que é importante que se diga aqui, ele fala, a oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências, tá? É isso que eu quero falar com os irmãos, porque eu disse desde o início que há estas doutrinas sendo pregadas aí, que o crente, ele não peca mais, tá? Há pessoas pregando, cantores, pessoas influentes falando sobre isto, que o crente não peca mais. E nós vemos isso na Bíblia de maneira diferente, porque a Bíblia diz sim que nós somos pecadores.
Qual é a diferença? Que nós somos agora pecadores redimidos. Nós somos pecadores que não andam mais segundo o nosso antigo dono, que era exatamente o pecado. Quando Jesus veio, destronou. Então, nós andamos agora de acordo com o nosso dono, com o nosso Senhor, que é Cristo. Mas ele faz isso através do fruto do Espírito, porque é desta forma que eu vou vencendo todos os meus impulsos carnais que ainda estão dentro dessa natureza. Isso é importante que a gente diga, irmãos, porque tem pessoas que não entendem isso. Eu sempre tenho frisado isso. A transformação que Deus faz é no nosso espírito, mas é o nosso espírito que fortalece exatamente a nossa natureza pecaminosa, tá? Não quer dizer que esses pecados eles foram extintos. Eles estão, de certa forma, inativos ali, dominados pelo Espírito. E o que eu falo aqui, eu falo com base bíblica. Veja, Paulo diz: eu esmurro a minha própria carne e o reduzo à servidão. Ou seja, eu esmurro a minha carnalidade, as obras da minha carne, no sentido de não fazer o que ela quer que eu faça, para que ela seja minha serva, para que ela me sirva, não para que eu sirva ela. Você vê como tem uma diferença? Quando você anda no caminho do homem, do pecado, da sua própria vontade, você faz só aquilo que o seu eu, que a sua carne deseja. Uma vez que você aceitou a Cristo, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, você renuncia a tudo isso, você é crucificado com Cristo na cruz, renunciando o seu pecado, renunciando toda a sua velha natureza, para agora adquirir uma nova natureza, uma natureza modificada, uma natureza que reproduz o caráter de Cristo em nossa vida. Isso aqui é importante, mas não se esqueça, continua lá, a pecaminosidade continua nessa nossa natureza carnal. Em outro texto, Paulo diz claramente que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria, este ele fazia. Por quê? Porque há um conflito, irmãos. Existe sim esse conflito. O nosso comentarista, ele fala sobre isso. Agora, o que eu quero dizer para você é que se de alguma forma você está vivendo, como diz o pessoal na linguagem de hoje, de bem com a sua carne, alguma coisa não está muito certa, tá? É possível que haja aí uma cauterização da mente, no sentido de que agora, com a mente cauterizada, não tem problema. Por isso que a gente está vendo muitas coisas erradas querendo entrar dentro da igreja. Você vê coisas, inclusive, relacionadas a esses vícios que a lição e a Bíblia nos traz. Então, esse conflito, irmãos, esse conflito, ele precisa existir. Nesse sentido, eu estou lutando contra mim mesmo. Eu estou lutando contra a minha própria carnalidade. Tá? A diferença de hoje para antes, quando eu não conhecia, é que eu não tinha força, eu andava de acordo com a minha própria carne. É por isso que hoje você prega o Evangelho, você fala de Jesus, você fala do poder libertador de Cristo, e aquele que não ouve, ele continua fazendo as mesmas vontades da carne, porque ele não quer abrir mão disso. Mas para aquelas pessoas que ouvem, que aceitam, que deixam o Espírito Santo de Deus entrar e fazer uma obra, eles são transformados, e aí eles vão mortificando a sua própria carnalidade. Aquele texto que Paulo fala é muito elucidativo nesse sentido. Quem me livrará do corpo desta morte? Você pesquisa isso daí, segundo um grande hermeneuta, né, da nossa CPAD,
Esdra Costa Bento, ele fala sobre isso, não é isso, irmãos? Ele fala sobre esse corpo da morte, porque se diz que era um costume daquela época de se punir um preso, alguém que cometeu algum crime, né? Colocava ali uma pessoa morta, amarrada, não é isso? Então, o texto de Paulo faz alusão a isto. Aquela pessoa ficava ali amarrada. Você já pensou isso? Você ter que cumprir uma pena dessa forma, com alguém ali morto, amarrado, apodrecendo, grudado a você? É esse texto de Paulo, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, da minha natureza má, pecaminosa. Aí ele conclui: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos dá a vitória sobre este corpo mortal, sobre esta carnalidade. Não adianta a gente negar isso, né? Que a carne está ali. Então, por isso que algumas vezes é possível as pessoas crentes cometerem coisas assim, que à vista dos outros vão dizer: mas aquela pessoa era crente, por que fez isso, né? Então, porque existe uma carnalidade que está ali, está pulsando, e você só vai vencer a partir do momento que você entende que essa luta ela vai permanecer até quando Cristo restaurar. Porque uma coisa que eu preciso saber em relação à minha carne é porque nós nascemos desse jeito. Eu escrevi, tem um texto sobre isso aí. Nós já nascemos com este genes do pecado. Ok, irmãos? Então, de certa forma, nossa carne, por isso que ela morre. Por isso que nós morremos como fruto, como consequência do pecado, né? A alma que pecar, esta morrerá. Está na palavra de Deus isso. Agora, por que ela se deteriora? Por que que isso acontece? Porque ela é corruptível. Ela é corrupta. Aí o que Paulo diz? É necessário, olha só, para você entender o que estamos falando. É necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade. Que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando é que vai acontecer isso? Quando Cristo vier. Quando acontecer o arrebatamento da igreja. Quando acontecer a ressurreição dos santos. Aí sim, isto que é corruptível, isto que é mortal, vai se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade. Glória a Deus por isso. Aí nós estaremos livres permanentemente, eternamente, aliás, do pecado. Nunca mais estaremos sujeitos ao pecado, porque isto que é mortal se revestiu da imortalidade, e isto que é corruptível se revestiu da incorruptibilidade. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas por enquanto temos que lutar, sim. Temos que lutar com a nossa própria carnalidade, né? Isso é importante a gente saber sobre isso. E aí nós temos aqui, meus amados, os vícios, né? A demonstração desses vícios que Paulo fala nas obras da carne. Glória a Deus. O irmão Kleber Rodrigues diz o seguinte: muitos fazem o que querem, satisfazendo o desejo da carne, e coloca a culpa no inimigo. Perfeito, perfeito. É isso daí. É exatamente por esse motivo que as pessoas também serão julgadas, porque querem colocar tudo no inimigo, quanto que na realidade ele é quem tomou a decisão de seguir os seus próprios ditames, da sua própria carnalidade, tá? Então é isso que precisa ficar claro aqui, ok? Então preste atenção, meus amados. Eu estava concluindo aqui que no comentário, Paulo não pretende ser exaustivo nessa lista. Elas são apenas representativas. Por quê? Porque existem outras formas do pecado, desses vícios. Porque, meus amados, o pecado, ele sempre se reinventa, não é isso? Ele sempre vai
criando várias outras formas. Então, a lista aqui, ela não é fechada, ela não é exaustiva, ela é representativa, porque tanto é que Paulo diz que e coisas semelhantes a estas, né, das quais os declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ok? Então, esses vícios que Paulo fala, que são esses vícios pelos quais o fruto do Espírito ele tem que ser produzido em nós para lutar contra essas coisas. Contra essas coisas. Então, aqui é dividido assim, olha, eu coloquei aqui em 3 palavras para ficar bem claro para nós, tá bom, irmãos? Eu fiquei faltando fazer um gráfico só sobre esse ponto aqui dessas obras da carne. Nós tocamos sobre isso de maneira muito rápida, né? Tem um texto que fala, tem um gráfico que mostra a diferença, né, das obras da carne e do fruto do Espírito, mas aqui, assim, está bem fácil de nós entender. As obras da carne estão divididas nesses 3 pontos. Vícios relacionados à questão da sexualidade, ok? Vícios relacionados à questão da religiosidade e vícios relacionados à questão da sociabilidade. São cerca de 15, né? Que o comentarista diz aqui. Então, por exemplo, vícios relacionados à questão da sexualidade. Aí nós temos aqui a prostituição, impureza, lascívia, com uma observação aqui em relação à questão de prostituição. A palavra prostituição, inclusive o nosso irmão Donald Stamp, na sua Bíblia de Estudo, né, ele fala sobre isso. Prostituição, que é, irmãos, porneia, que é daí que vem a palavra pornografia, que está relacionado não só a questão, né, porque quando se fala de prostituição, você lembra de uma pessoa que vende o seu corpo por questão sexual, né? Mas não é só isso, é todo tipo de grafismo, de imagens relacionados à questão sexual. E hoje está maior ainda, né? Hoje está mais amplo essa questão visual, por isso que tem que tomar cuidado com as redes sociais, com os WhatsApps da vida aí, porque de fato a pornografia, inclusive, se eu não me falha a memória, ela é um dos mercados, né, que mais rende a pornografia. Eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo, as drogas vêm primeiro e ela vem segundo ou vice-versa, mas ela está aí rendendo muito dinheiro e as pessoas estão ficando viciadas em relação a isso, né? Inclusive a gente leu até um artigo que fala que pastores também estão viciados na questão da pornografia, tá? Prostituição, está relacionado com prostituição. Então, esses outros também, prostituição, impureza, lascívia, todos relacionados à questão sexual. E aí ele também fala de pecados de ordem religiosa, né? Então, dentro da questão religiosa, você tem aí a idolatria. Idolatria. Meus amados, lembrando que idolatria é todo tipo, qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nosso coração. Por incrível que pareça, mas até um sentimento que não seja direcionado a Deus, se ele tomar conta do nosso coração, é também um tipo de idolatria e nós temos que tomar cuidado com isso, porque se não me falha a memória, parece que é Martinho Lutero, né, que fala isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tenhamos cuidado. Também na questão religiosa, nós temos aí feitiçaria. Feitiçaria. É interessante como Paulo usa essas palavras, né? E como o grego, ele deu origem às palavras que nós temos hoje, né? Por exemplo, a feitiçaria é farmaqueia, que é daí que vem o termo fármaco, que é daí que vem o termo também farmácia.
Por quê? Porque os feiticeiros se utilizavam de drogas para entrar em contato com as divindades. Então, você já fica atento, porque, de fato, toda pessoa que faz uso de drogas, ele também ele está suscetível à ação dos demônios. Até hoje, os feiticeiros utilizam drogas para entrar no estado alfa, né, no estado do espírito, um estado psíquico, aonde a interferência dos demônios fica mais fácil. Então presta atenção em relação a isso daí, tá bom? Agora olha só, também obras ou vícios relacionados à sociabilidade, meus irmãos. Porque às vezes as pessoas acham que obras da carne é só relacionado ao sexo, é só relacionado àquilo que aquilo que é pernicioso, que é impuro, que é, né, como a lição mostra. Mas essa parte da sociabilidade também é outra coisa que muitas vezes nós não prestamos atenção, né? Mas então está aí, olha. E olhe que são muitas. Enquanto na parte da religiosidade você tem apenas a feitiçaria e a idolatria, dentro dessa parte da sociabilidade você tem várias aí, várias. Então, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, heresias, invejas, homicídios. Então, tudo isso está relacionado com essa questão da sociabilidade, com a questão relacional. E é nesse ponto aqui que muitos de nós temos esse problema, inclusive dentro das igrejas. Quem já não se irou contra o seu irmão? Quem já não, por exemplo, entrou em porfia, em luta, como diz o nosso comentarista Donald Stamp, em luta por superioridade, por cargo, né? Porfia é isso, é aquela, sabe, aquela disputa, que é o mesmo também que peleja, ambição egoísta pelo poder. Meus amados, tudo isso é o que nós estamos mais vendo acontecer, e eu volto a dizer para vocês, para que a gente tome cuidado em relação a isso, porque a questão relacional, a questão dessa sociabilidade, dessa relação, ela é a que mais tem vícios e obras da carne que nós precisamos olhar em nós mesmos, para que a gente não entre nessas disputas, entendeu? Porque é justamente isso daí que é algo que o Espírito Santo precisa trabalhar em nossas vidas. Então tem muitas coisas aqui, olha. Iras, por exemplo, né? Iras, heresias, invejas. E aí tem bebedice e glutonaria, que também está relacionado com isso, porque, inclusive, a gente está vendo esse tipo de debate ser colocado até nas redes sociais. Irmãos dizendo, olha, irmão, qual é o problema de beber uma cerveja? Qual é o problema de beber uma bebida alcoólica, de tomar uma bebida alcoólica, né? É interessante, né, irmãos? É isso que eu estou falando para vocês, que parece que essas coisas que antes eram coisas que você nem questionava se era lícito, porque já estava na mente do cristão que essas coisas não eram corretas, que eram tidos como pecados, mas hoje não. Hoje já há uma licenciosidade, há uma permissividade nesse sentido, sendo que a Bíblia é muito clara, não vos embriagueis com vinho. E aí vinho você pode dizer toda bebida embriagante, né? Porque Paulo diz, onde há contenda e dissolução, não vos embriagueis. Olha, preste atenção numa coisa que eu quero falar aqui sobre a questão da bebida, porque nesse sentido ela tem quase um paralelo ali
com a questão da feitiçaria, da farmaqueia, da utilização das drogas, porque você também fica o que os especialistas chamam de estados alterados da consciência. A sua consciência fica alterada. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ele me disse claramente que se tornou espírita porque quando ele bebia, ele assumia uma outra personalidade. E as pessoas diziam para ele: olha, você é uma pessoa que precisa evoluir, você precisa desenvolver. E a partir dali ele foi para o espiritismo, porque naquela religião eles tratam essas manifestações destas formas. Mas nós sabemos de onde é que vem essa origem. Então, meus amados, precisamos atentar para essas coisas, porque são coisas que antes, né, nós tínhamos como erradas, mas hoje já estão sendo mais permissivas, né? Permissivas. Eu quero mostrar uma ilustração que eu fiz. Na verdade, não é uma ilustração que eu desenhei aqui, mas está no gráfico, uma reflexão, no grupo, desculpa, uma reflexão que eu fiz sobre isso, para você entender quando uma pessoa é dominada pela carne, quando uma pessoa ela tem a sua carnalidade subjugada por Deus, né? Então, quando a pessoa é dominada pela carne, ela pensa que ela é de Deus, mas o que impera nela é o eu. Por isso que você tem aqui a palavra Deus, mas você tem o eu em evidência. Pois hoje em dia as pessoas procuram fazer esta mistura, dizer que é de Deus, mas na verdade ele diz que é de Deus, mas faz a sua própria vontade. Ele faz aquilo que ele acha, ele anda segundo os seus próprios caminhos. Você entendeu isso que eu estou falando? Inclusive está de acordo com a lição, porque quando Paulo diz andai no Espírito, preste atenção, ele não está dizendo ande no seu caminho, ande segundo a sua vontade, ande segundo o seu eu. Não, meus amados, não é isso que está dito. É andar segundo o Espírito. Porque quando eu ando segundo o Espírito de Deus, o meu eu, ele vai ficar diminuído. Ele vai ficar crucificado. Ele vai ficar esmurrado. Ele vai ficar diminuto. Porque é o que disse João Batista: convém que ele cresça. Que ele cresça e que eu diminua. Então não sou eu, não é o meu eu que precisa sobressair. O que precisa sobressair é Deus. E aí, nesse sentido, é que nós precisamos desse fruto do Espírito. Eu sei que o tempo já passou, não dá para a gente falar mais, mas porque também a lição não é necessariamente sobre as obras da carne, né? É mais sobre o fruto do Espírito, embora o nosso comentarista ele deu mais essa ênfase às obras da carne. Então aqui está, olha, fruto do Espírito, já falamos sobre isso. É isso daqui que vai combater todas as obras da carne. Benignidade, bondade, o fruto gêmeo, né? Ou seja, isso aqui vai lutar contra aquela questão que a gente falou, que está na lição, falando sobre os pecados de ordem social, inimizade, porfia, emulação. Isso aqui faz o contrário disso, né? Benignidade, bondade, ou seja, são os frutos gêmeos do amor na prática. Então tudo isso aqui é o amor na prática. Mesma coisa da fidelidade. Fidelidade no sentido de fé em Deus, de confiar no Senhor e de ser leal para com o seu próximo. Não é uma pessoa que trai, é uma pessoa que é leal, uma pessoa que é fiel nesse sentido, tá? Porque ele também é fiel, principalmente ele é fiel a Deus. Então é o amor fiel, é o amor que confia. Mansidão, fruto da obediência, ou seja, a mansidão é o amor,
que é manso, é o amor que trata com brandura, né? Não é o amor que trata com grosseria, que é também algo que todos nós precisamos trabalhar, lutar contra isso em nossa vida, né? Temperança, o fruto do equilíbrio, ou seja, a temperança é o amor em equilíbrio, tá? É o amor equilibrado. Mesma coisa aqui, olha, alegria. O que é alegria? É o amor em graça, é o amor gracioso, é o amor que se alegra, tá bom? É o amor de Deus derramado nos nossos corações que produz alegria no Espírito Santo, mesmo independente da situação. É isso que é importante. Quando Paulo fala lá na sua carta, chamada Carta da Alegria, né, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele está falando isso preso, ele está falando isso aprisionado, mas ele está dizendo: se alegrem no Senhor, né? Porque certamente ele recebia a alegria de Deus. Então, o que é a paz? É o fruto da harmonia, é o amor em harmonia, que por mais que toda o que está ao nosso redor esteja em guerra, que aliás a palavra no original é isso, né? A paz, eirene, está falando disso, dessa pacificação, dessa tranquilidade, mesmo no meio de uma guerra, tá? Então é o amor que nos traz essa paz. E nós temos também a paciência, que é o fruto da perseverança, ou seja, a paciência é o amor perseverante, é o amor que sabe esperar, é o amor que não é apressado, que não toma decisões precipitadas, não é isso, irmãos? Então, meus amados, eu sei que o fruto do Espírito não é algo que é muito pregado nas nossas igrejas. Primeiro porque ele nos confronta. Ele nos confronta. Como nos confronta, irmão Enomir? Que todos nós precisamos. Ninguém pode dizer assim: não, irmão, eu já tenho todos esses dons, eu manifesto todos esses aspectos, do fruto do Espírito, então eu já sou completo. Não, irmão, isso não existe. Mas sabe de uma coisa? Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte: quando eu e você temos consciência disso, a palavra de Deus vai nos confrontando. Eu quero colocar uma reflexão aí, que os irmãos sabem, né? Quem me conhece sabe, eu desenho desde criança. Então, essa parte de quadrinhos eu sempre gostei. E hoje, já aos meus 50 anos de idade, eu já tenho uma visão mais ampla, mais reflexiva sobre tudo isso. Então eu quero colocar uma reflexão aí sobre um personagem que vocês conhecem, quer dizer, um personagem que ele tem tudo menos temperança, né? Menos equilíbrio. Por quê? Porque quando alguém faz alguma coisa com ele que ele fica com raiva, ele já muda, né? Ele fica verde, fica monstruoso, fica raivoso. Vocês sabem, é o Hulk, né? Então eu costumo dizer que nós temos que lutar contra esse aspecto da obra da carne, né? Que é a raiva dentro de nós, para que a gente não fique monstruoso como um Hulk. Aí como é que a gente luta? A gente luta com a mansidão, com a mansidão. Lembrando que a Bíblia diz que é os mansos que vão herdar a terra. Meus amados, eu quero dizer para vocês uma coisa, que tudo isso daqui são virtudes que elas vão permanecer por todo sempre. Elas não vão acabar, entendeu? Por isso que Paulo diz: então há três: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos eles é o amor. Eu desejo do meu coração que eu e você, eu principalmente que ministro aqui, que a gente cresça, que esses frutos sejam gerados em nós. Nós precisamos do dom espiritual, precisamos para a operacionalidade do Evangelho, para a edificação da igreja, mas precisamos muito mais também do fruto do Espírito Santo de Deus.
porque é Ele que vai preparar a nossa vida para o nosso encontro nos ares com o nosso Deus. Sem a santificação, demonstrada aqui por esses frutos, ninguém verá o Senhor. Amém, meus queridos? Então eu agradeço vocês estarem aí participando. Tem alguns irmãos aqui, né? Pastor Silvestre, Deus abençoe. A irmã Lloyd Freitas, o Kleber Rodrigues, o Agner Britos também. O irmão Jorge, né, faz uma pergunta: por que heresias aparecem em sociabilidade? Tem razão, né, irmão? Boa pergunta, né? Tá aqui, né? Pecados de ordem social. Boa pergunta. Ele diz aqui: por que heresias não aparecem em sociabilidade? Não seria religiosidade? Porque heresias também está relacionada com essa questão da religiosidade. Se bem que eu acho, irmão Jorge, que é porque ele está pegando aqui o sentido original de heresia, porque a gente acha que heresia, né, principalmente o conceito de hoje, né, heresia é alguma coisa que está fora da palavra de Deus, é alguma coisa que está longe da palavra de Deus, né, contrária à palavra de Deus. Mas o sentido original que eles utilizavam não era bem isso, né? Era aquela coisa da divisão. Por exemplo, quando Paulo ele fala sobre a Santa Ceia, sobre a ceia do Senhor, ele usa essa expressão, haireses, né? Heresia. Por quê? Porque havia ali uma divisão daqueles cristãos que eram mais abastardos, que traziam a comida e comiam logo. Por isso que Paulo diz: olha, se vocês quiserem se alimentar, se alimentem em casa, né? Porque eles comiam entre eles ali e não dividiam para os irmãos. Então eles formavam aquele grupo sectário. Você entendeu? Então está relacionado também com essa parte, da sociabilidade. Eu acredito que é mais nesse sentido aqui. Tá bom? Então, graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, por vocês apoiarem esse projeto, e continue orando. Peço a Deus que esteja conosco, nos dando força, ânimo, coragem, nos dê saúde para a gente estar aqui. Deus abençoe a vida de vocês, que nós tenhamos todos uma semana de vitória, tá bom? Uma semana abençoada. Vamos lutar para que Deus cada vez mais trabalhe esse fruto do Espírito em nossa vida, que a gente dê liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida, porque isso é de fundamental importância. Eu quero encerrar dizendo para vocês que não existe nenhum impedimento para quem produz, para quem deixa o fruto do Espírito ser produzido na sua vida, impedimento em relação a entrar no céu, ok? Mas existe impedimento em relação ao dom espiritual, principalmente para quem faz, para quem age, mas não tem ligação com Cristo, que é a videira, ok? Então precisa estar ligado nele, pois naquele dia muitos vão dizer: falamos línguas, expulsamos demônios, curamos enfermos, que tudo está relacionado com dom espiritual, mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Então é importante que a gente coloque isso na nossa mente, tá bom, meus irmãos? Eu agradeço por todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.